Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Por enquanto, continuaremos a trabalhar de forma remota, desencontrando aqui nesse espaço. E nossa aula de hoje inicia tratando sobre um gênero textual chamado manifesto. O manifesto situa-se entre os denominados gêneros argumentativos, cujo objetivo é convencer o interlocutor por meio de argumentos considerados aceitáveis. Por meio deste tipo de texto, uma determinada pessoa ou um grupo se posiciona frente a uma problemática, seja ela social, política, cultural ou religiosa. No decorrer da história, ocorreram vários manifestos, como comunista, futurista, surrealista, antropófago, poesia pau-brasil e outros. Os manifestos possuem motivações e alvos distintos, mas utilizam-se da escrita para alcançar seu objetivo. Bom, as características do manifesto. O manifesto é uma forma direta e clara de expressar as intenções de um grupo em diversas situações, com o objetivo de impactar a opinião pública, fazendo uso da linguagem persuasiva, isto é, exprimindo argumentos convincentes sobre uma determinada situação. Pode-se dizer que tal gênero atua como uma espécie de denúncia a respeito de um fato que ainda não é conhecido por toda a população, apresentando um caráter político que atrai a opinião pública e estimula uma atitude por parte da população. A linguagem do manifesto deve estar de acordo com o público-alvo e é recomendado evitar gírias e palavras de baixo calão. Por tratar-se de reivindicações, este gênero textual apresenta, na maioria das vezes, os verbos no presente do indicativo ou no imperativo. O manifesto também pode ser utilizado por grupos artísticos de maneira poética, transformando o protesto em uma ação artística. Com relação à estrutura do manifesto, o manifesto não possui uma estrutura tão rígida quando comparado aos demais gêneros. No entanto, geralmente se apresenta da seguinte maneira. Então, iremos ver isso a partir de agora. Então, aqui nesse primeiro slide nós temos algumas informações a respeito do que é o manifesto. Acabamos de falar para vocês lá naquele primeiro slide. E leiam com atenção, tá? Aqui temos a estrutura dele. A estrutura, geralmente, o manifesto se estrutura da seguinte forma. Ele tem um título, o qual normalmente sintetiza o assunto, o pensamento abordado. Geralmente sintetiza a problemática a ser trabalhada no texto. Corpo do texto esclarece os posicionamentos dos autores, sendo esses alicerçados em argumentos que realmente os justifiquem. Geralmente o primeiro parágrafo apresenta os reivindicadores, depois são colocadas as questões problemáticas e os motivos pelos quais elas estão na pauta de discussão. São ainda apresentadas as alternativas ou possíveis soluções para a problemática apresentada. Isso tudo no corpo do texto. Depois vem o local, data e assinatura dos manifestantes, ou seja, o manifesto geralmente não possui um único autor, principalmente quando ele é criado coletivamente, Desta maneira, o texto recebe a assinatura de vários autores ou o nome do trabalho do grupo.
Então, o que tem que se observar nessa situação? Que ao escrever o manifesto, faz-se necessário definir alguns pontos. Qual é o motivo do seu manifesto? Quais são as questões problemáticas que devem ser discutidas? Qual é o público-alvo? O protesto será voltado para o governo, para as mulheres, homens, sociedade em geral, mães, pais, indústria? O autor será apenas você ou um coletivo de trabalho? Tais questões são de extrema importância, pois ajudarão a definir a linguagem e a forma a ser utilizada no texto, a fim de uma comunicação eficiente. Bem, depois dessas informações a respeito do manifesto, nós temos aí algumas solicitações de atividades. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção antes de começarem a realizar essas atividades. Então tem aqui, proposta 1, manifesto, o texto que grita, instruções. Realize as atividades da página 2 até a 9, porém, antes de responder a qualquer uma das questões, leia com atenção os textos e enunciados. Além disso, fique atento sobre as questões solicitadas em grupo, pois deverão ser realizadas individualmente. Então, você está lá trabalhando o livro de atividades. Surgiu uma questão que está pedindo que você faça em grupo, nesse momento ainda não estamos tendo aula presencial, então não será possível fazer ou realizar essa atividade em grupo. E mesmo que estivéssemos presencialmente, ainda não seria possível. Então realizem individualmente. Identifique com o seu nome e data as páginas solicitadas. Gente, mais uma vez, eu peço que vocês façam isso, que vocês identifiquem a página que estão trabalhando com o nome e a data, porque muitas vezes, quando me enviam e-mails, alguns utilizam apelidos e geralmente eu não consigo identificar quem é a pessoa que está enviando. Então, quando vocês forem enviar um e-mail, por favor, identifiquem, tá? Para facilitar a nossa verificação, a nossa correção, tá bom? A data para a entrega dessas atividades será até o fim do dia 5/8, né, até o dia 5 de agosto. E aí alguém pergunta, professora, eu posso entregar antes do dia 5? Tá, se você já realizou a atividade, fez tudo direitinho, verificou que não há mais nada para realizar, antes do dia 5, tudo bem, pode enviar. Só não pode enviar depois do dia 5, gente, porque eu não tenho só a turma de vocês, eu tenho outras turmas, então eu preciso verificar as atividades das outras turmas. É por isso que eu coloco datas, eu agendo datas para a entrega dessas atividades, tá bom? Ficar atento aos aspectos gramaticais, como acentuação, grafia das palavras e pontuação. Isso aí é um requisito bem importante. Tá, você está fazendo atividade, pegue o dicionário, fique trabalhando sempre com o dicionário ao lado. Surgiu dúvida na grafia de uma palavra, vá lá e consulte, tá? A letra precisa estar legível. Esse é um outro aspecto muito importante também. Então, realizem essas atividades com muito cuidado, com muita calma. Tá? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.